Agora você consegue assumir tudo. Ok, obrigado. Bom, Marlet, eu vou abrir aqui o meu Word, porque eu vou tomar algumas notas enquanto você vai falando. Deixa eu só explicar rapidamente para quem está aqui conosco como que funciona a mentoria. O mentor nada mais é do que alguém que vai ouvir e direcionar a pessoa para aquilo que já está nela, tirando os bloqueios. Existem alguns bloqueios mentais que são causados principalmente pelas experiências que ao longo da jornada nós enfrentamos. E é interessante porque esses bloqueios, eles acontecem pelas histórias que contamos para nós mesmos. E o nome disso é controle do diálogo interno. Algumas pessoas têm esse controle avançado, outras não. E através da história que a pessoa conta, você consegue detectar ao longo dessa história como que ela conta para ela mesma a própria vida. Porque, na verdade, a cada dia que você nasce, é lhe dada uma nova oportunidade. Porém, os bloqueios do que já ocorreram na vida faz com que você, ao invés de agir, ao invés de buscar soluções, ao invés de fazer acontecer, se trave e pare no meio do caminho. E é isso que a gente busca através da história, entender aonde estão os bloqueios. Então, vou liberar o microfone para a Marlet, ela vai contar um pouco da história dela e aí a gente vai fazer algumas intervenções e aí, se for necessário, eu chamo algum membro para poder participar. Marlet, é com você. Vamos lá. Marlete Luzia Pedro Simão, 33 anos de idade, segunda de 5 irmãos, 4 meninas e um rapaz. Nasci tinha 13 anos, eu não vejo nada, quase nada. E tive uma infância um pouco difícil por conta desta miopia. Como os meus pais não haviam detectado que eu não via muito bem, eu tenho quase nada de visão, eu tinha muita dificuldade de aprendizado na escola. Então, marcando a minha infância, tanto de aprendizagem quanto eu realmente conseguia brincar, porque eu não via. Então, e quando fosse sentar para ver televisão, eu sentava assim, para ver televisão. Os meus pais ralhavam, batiam quase. Na minha segunda classe, eu reprovei de classe porque eu não via no quadro. Anteriormente, as crianças nas escolas sentavam da seguinte forma: todos nós temos o nome na lista e o número. E os professores, para manterem a ordem, faziam sentar em função aos números. E o meu nome, por ser com a letra M quase nunca calhava à frente, às vezes calhava atrás, eu tinha que sentar atrás. Como eu sentava atrás, eu não conseguia ver no quadro. O que é que eu fazia? Eu copiava do caderno do colega. Então, eu copiava os erros do colega. E quando eu chegasse a casa, com o caderno, eu chegava com o caderno cheio de erros. E os meus pais diziam que eu era burra, né? Porque eu não conseguia, e não levava nada, não escrevia absolutamente nada. Eu tentava explicar aos meus pais, mas eles não compreendiam, falta de informação. Quando eu tive os meus 13 anos, houve um momento em que as vistas começaram a inflamar muito, muito mesmo. Aí sim, a minha mãe viu a necessidade de levar ao médico, mas nem foi ela, nem o meu pai, nem a minha mãe, nunca nenhum dos dois me acompanhou ao médico. E o meu tio que me acompanhou é que ouviu do médico que eu tinha miopia alta e que eu deveria já ter usado óculos para toda a vida e tudo mais, explicou aquilo. E dali em diante eu comecei a ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Mas o meu pai nunca acreditou. Eu não sei agora, com a fase adulta, que ele já acredita, mas ele achava que era coisa da minha cabeça. Essa questão da vista, ele achava que era vaidade. Toda criança queria
que é a minha trajetória, da relação que eu tenho com meu pai. O meu pai sempre foi uma pessoa muito assim agressiva, não só de verbalmente, mas também fisicamente. Acho que o Fábio teve um pouco aqui em Angola e viu, não sei se deu para perceber que os pais aqui levantar a mão às vezes parece ser algo normal. Eu, com relação aos meus irmãos, eu não apanhei muito. Você apanha por tudo e por nada. Só para ter anos, eu na altura devia ter os meus 12, e ele dizia que nós é que tínhamos que lhe sustentar. Eu e a minha irmã mais velha com 15, eu como sou segunda, eu tinha 12, 13, ele deixou de trabalhar. E a minha mãe tinha um negócio, a minha mãe faz comida para vender. E a minha mãe sempre foi uma pessoa que, para nós, é quem lutou muito, é quem vendia cerveja, vendia tudo para pagar o estudo dos filhos, porque ela não estudou e ela dizia que os filhos tinham que estudar. Mas o meu pai sempre tinha uma vida mais financeira boa, mas o meu pai dizia, como somos todas meninas, quase todas as meninas, só temos um rapaz, o meu pai achava que investir nos estudos de uma filha é perca de tempo. E então ele dizia sempre para nós, eu nunca vou investir em alguma coisa que eu não vou ter lucro. Meu pai nunca pagou, nunca aceitou pagar nada de escola para nós. Então a minha mãe também não trabalhava, mas ela vendia e fazia com que nós estudássemos. E vendo esta luta da minha mãe, eu acho que dali onde foram começando a desenvolver as minhas crenças, que eu cresci um pouco a dizer que eu não iria depender quase de nenhum homem, porque toda vez, como a minha mãe e o meu pai são casados, eles já são casados há 35 anos, mas eu não tenho referência de casal dos meus pais, tá? Eu nunca vi o meu pai e a minha mãe sentados a conversar, nunca vi. Eu nunca vi, e toda vez que a minha mãe precisasse de alguma coisa, ela mandava aos filhos, vão pedir ao vosso pai. Era tipo separado, vosso pai é vosso pai, mas não é nada meu, sim, quase. Então, toda vez que ela dizia, vão pedir, e criança inocente, vão pedir ao vosso pai qualquer coisa, coisa para casa, para comer, ou material escolar, nós éramos escorraçados. Então, eu cresci que eu iria, na minha cabeça, que eu iria lutar e não depender do meu homem, porque a referência que eu tinha de homem, que era o meu pai, não honrava com as coisas em casa. Isso fez que eu cresci, me formei em engenharia informática. Em 2007, eu terminei a minha licenciatura, eu tinha 24 anos, quando entrei na função pública. Entrei na função pública em 2010. E antes de estudei, sempre com muita agilidade, porque o meu pai, por não ter rapazes, tratava-nos como se fossem homens. Nós somos muito de fazer, apresentar resultado. Tanto é que nós tínhamos uma lanchonete e a lanchonete não tinha empregados. Então, nós estudávamos de manhã íamos à escola e à tarde nós tínhamos que atender. E a hora de comer não tem hora para tu ires para a mesa. Tu comes de pé e tinhas 5 ou 4 minutos para comer e sempre foi assim muito agitado. Em 2003, meu pai fez um acidente muito grave. Eu tenho uma irmã que teve sequelas assim enormes em função deste acidente. Ela partiu o fêmur, partiu o maxilo, partiu alguns ossos na cabeça. E aqui em Angola não tinha solução para a questão dela de saúde. Ela foi operada na clínica multiperfil, mas a perna esquerda não crescia. E a minha mãe tinha que ir para Lisboa com a minha irmã. E foi nesta fase que eu tinha que ingressar para a universidade. Eu testei nas universidades públicas e não consegui. E foi nessa altura que eu comecei a dar os meus primeiros passos no negócio. O restaurante que nós tínhamos, a minha mãe ia ir para Lisboa, eu fiquei a gerir com 19 anos o restaurante, enquanto a minha mãe estava em Lisboa, e o meu pai não fazia absolutamente nada. Eu tinha que pagar a minha propina da universidade e a propina do meu irmão.
porque como no estado eu não conseguia entrar, então eu me matriculei numa universidade privada. O dinheiro que eu paguei para me matricular na universidade foi na venda de terrenos. Eu não sei se o Fábio já ouviu falar que quando tu... comissão, eu tive comissão, ajudei com 18 anos, 19, vendi 2 terrenos e consegui uma comissão de $400. Desses $400 foi que eu fiz a inscrição, minha e do meu irmão mais novo, e fui fazer a faculdade. A minha mãe já não estava em Angola, eu fui ter com meu pai. Eu disse, pai, eu consegui este dinheiro, vou me inscrever na universidade privada, porque eu quero estudar. E naquela altura meu pai tinha dinheiro e ele me deu a seguinte resposta. Queres entrar para a faculdade? Vai. Mas não contes que eu vou te ajudar. Se eu tiver para te dar, eu vou te dar, mas não conte. Indiretamente ele estava a dizer, estás aí para a universidade, você e o teu irmão, se faltar alguma coisa vai ser por minha conta. Então eu sempre me movimentei, eu fiz o médio em educação. Naquele ano, enquanto eu geria o restaurante, eu dava aulas, porque eu sou professora, fiz o médio em educação. Eu ganhava $120 na altura, com 19 anos, geria os restaurantes e dava aula. Só que eu fui fazer engenharia informática, por quê? Porque a minha especialidade é matemática e física. Eu não entendia muito bem de informática, só fui fazer matemática e física porque eram as disciplinas que dava para eu fazer à universidade. Eu queria estudar algum curso que eu tinha que fazer. E eu me aventurei na engenharia informática. Nas disciplinas que era matemática, física, eu me dava bem. Mas na informática eu tinha muita dificuldade porque eu nem sabia mexer num computador. Eu nunca tinha tido contato assim com o computador na altura, assim de mexer não. E eu tinha um colega muito bom, muito bom. Havia desenhado o logotipo da universidade e eu vi aquele rapaz. Eu não tive vergonha, eu disse assim, eu quero aprender o que tu sabes fazer. E o rapaz me disse, tá bem. Vens fazer estágio, eu vou te ensinar um pouco de informática. E foi assim que eu fiz com o rapaz e ele me disse que eu era muito dedicada e que ele tinha uma proposta para mim. Como a universidade estava precisando de quadro, não tinha o departamento de tecnologia de informação, ele ia me colocar. Eu iria sair do salário de $120 para $500 na altura, 2007. E eu, para mim, foi assim uma alegria muito grande e aceitei a proposta. Eu geria o restaurante dos meus pais e ia à faculdade e trabalhava na universidade. Então, era estudava de noite, mudei, primeiro, já era o segundo ano. Primeiro ano passei bem, mas o segundo ano, 2008, foi quando eu comecei a trabalhar na universidade. Estudava de noite, trabalhava de manhã e geria o restaurante de manhã em simultâneo. E fiquei, a minha mãe em Lisboa, o que eu podia mandar dinheiro para minha mãe em Lisboa, eu enviava. Se me pergunta, eu conseguia pagar o salário dos funcionários. Não me perguntem como, eu conseguia pagar o salário dos funcionários, conseguia pagar a propina do meu irmão. Depois de um mês de trabalho na universidade, o dono da universidade mandou me chamar porque ouviu falar que tinha uma menina ali. O meu nome é Marlete Luzia, mas as pessoas carinhosamente chamam-me por Lu, de Luzia. A Francisca escreveu aí Lu. E ele ouviu dizer que tinha uma menina chamada Lu, que era muito ágil, muito empenhada, e me disse assim, olha, Lu, ouvi dizer que tu estás aqui na universidade, tu trabalhas muito e eu vou te fazer aumento de salário de $500 para $700. Eu disse, uau, para mim é algo muito bom. Mas depois ele me perguntou, e tu estudas onde? Eu disse, eu estudo aqui. És estudante da universidade? Eu disse, sou. E ele fez outra contraproposta. Em vez de passares a ganhar $700, passas a manter o mesmo salário e ficas bolseira da universidade. Então, para mim, foi também uma alegria muito grande. Então, eu estudei os 3 anos que faltavam na universidade como bolseira e tinha o salário que era $500 agora. Com este dinheiro, quando a minha mãe vai para Lisboa, meu pai faz uma dívida no banco de $12.000 para custear as despesas lá. E na altura,
quando o banco disponibilizou o dinheiro, a minha mãe já não estava. E quem era avalista da conta era eu. E o meu pai deixou de pagar a conta. O dinheiro que era o meu salário, o banco chamou-me e eu é que paguei a dívida praticamente do meu pai, acho que em 4 ou 5 anos. Comecei a pagar a dívida de $12.000 com 20 anos. Com 20 anos. E basicamente fui sempre me movimentando. Estudei na universidade bem. O dono da universidade gostava do meu trabalho, investiu em mim. 2 anos depois, eu fui para Lisboa fazer uma formação na área de informática. Depois, em 2010, princípio de 2010, fui nomeada para ser chefe do Gabinete de Tecnologia de Informação da universidade. Eu tinha apenas 22 anos, 22, 23. Quem era o chefe de departamento ganhava $3.000 e o dono da universidade estava a pagar-me $700. E eu conheço o meu valor, eu conheço as minhas capacidades e eu não aceitei aquele salário. Eu disse, não, se assim for, eu já trabalhei convosco esses 3 ou 4 anos, estudei de bolsa, mas eu sempre me dediquei, sempre me empenhei. Eu não vou aceitar que vocês me façam refém aqui de vocês. Então, foi assim que eu vi um anúncio no jornal da função pública, que estavam a precisar de técnicos de informática. Eu já estava no último ano, então foi assim que eu concorri no Ministério da Justiça e fui trabalhar, saí do privado e fui para o Estado. Hoje, faço 10 anos que estou na função pública, mas por minha tristeza, chego na função pública, eu que me cadastrei para trabalhar como técnica de informática, não existia gabinete de informática, cheguei lá, eu tinha que ser secretária. O gabinete de tecnologia de informática não existia. Então, trabalhei como secretária durante 3 anos. Depois destes 3 anos, o gabinete de tecnologia é constituído, mas as pessoas que trabalhavam comigo não me deixavam ir para o gabinete de tecnologia de informação. Diziam que eu já tinha muita competência em administração e que eu não deixavam. Eu fazia cartas, eu fazia documentos e não deixavam. Depois de 5 anos de função pública, eu sou nomeada para chefe de departamento, que é Departamento da Administração do Patrimônio. Eu faço a gestão de todo o patrimônio nacional do Ministério da Justiça. E estou na função há 5 anos e, como já não fazia informática, estava a trabalhar em administração, tive que me formar também em administração. Não efetivamente com nenhum mestrado ou doutoramento, mas temos instituições públicas que dão formações para gestores públicos e eu sou formada em gestão pública. Como é que eu posso explicar? Eu sou gestora pública, né? Depois do ministro, vem os secretários de Estado, depois dos secretários de Estado, vem os gestores. Quem faz a gestão financeira e orçamental da função pública? Fui formada pelo Estado em 2018, tenho o meu documento e estou formada em gestão. Mas o que acontece? Neste meu percurso da função pública, eu gostava muito de servir, eu gosto de servir, eu gosto de trabalhar. Eu vi que eu sou boa servidora pública, eu queria ser secretária de Estado. Procurei um coach, um dos melhores que existia em Angola, que existe, que eu acho que é um dos melhores, ele chama-se Dardano Santos, e eu disse ao Dardano, eu quero me capacitar para ser uma secretária de Estado. Por que eu pedi isso? Porque eu tenho na minha cabeça que o que é para fazer é para ser bem feito. E eu costumava ver que tinha pessoas que tinham competências técnicas, mas não tinham a questão de gestão emocional. Então, esse coach era para me ajudar para eu ir para este cargo, porque para além de querer ser servidora pública, eu queria fazer bem o meu trabalho. Fiz uma formação em comunicação, fiz desenvolvimento pessoal. Só para o Fábio ter uma noção, em 2016 eu gastei 800.000 kwanzas de formação com este coach. A formação era direcionada só para mim, tá? Em função da minha primeira análise de perfil comportamental. Foi dali que eu comecei a gostar de perfil comportamental em 2016. Ele fez a análise do meu perfil e em função do que o meu perfil pedia para a função que eu iria atingir,
ele desenhou um leque de formações e eu fiz essas formações. Então, eu estava habilitada para ser secretária de Estado. Mas depois eu tive uma desilusão. Eu descobri que os secretários de Estado não são ricos de forma lícita, tá? Que o dinheiro que alguns conseguem não é porque é do seu salário. Eu quando tive acesso à folha de salário de um secretário de Estado, eu disse que não, eu não quero esse salário para a minha vida. E desisti de ter um cargo na função pública e foi privada. E como eu sei que não se pode ir para a parte de empreendedorismo sem formação, me capacitei em alguns cursos. Eu comecei a fazer artesanato. Foi numa entrevista na Globo que eu vi uma jovem que fazia crochê. Ela disse que conseguiu comprar a sua casa. Ela viveu em 28 casas de renda e com crochê ela conseguiu comprar a sua casa. E eu sei fazer crochê, porque com os meus 16 anos, quando Angola foi para o Mundial de Sub-20, fui eu quem fiz umas pulseiras para a seleção e eu ganhei dinheiro, ganhei algum dinheiro naquela altura, eu acho que eu ganhei 200 ou 300 dólares. Eu disse, com crochê se faz, eu sou artesã, eu vou fazer. Então, para poder movimentar esse negócio, eu fiz uma formação que é estudo de viabilidade e fiz também plano de negócios. Mas a função pública ocupa-me muito do meu tempo. Não consegui, de certa forma, tenho peças como artesã, eu tenho material que eu comprei, viajei para a África do Sul, viajei, tenho muito material que vem do Brasil, eu tenho um primo que é casado com uma brasileira, então ele traz material para mim, eu tenho muito material aqui em casa, alguma coisa já feita, mas eu não consigo me desvencilhar porque a função pública ocupa-me muito tempo. Então, por isso a minha manifestação outro dia que eu disse ao Fábio que eu queria deixar a função pública porque eu quero envergar para os negócios. E agora, no período de isolamento social, foi quando, em período de quarentena, eu conheci um jovem em função de um grupo que eu pertenço. Ele escreve muito bem, é ator e escritor, e o jovem estava a passar por alguma dificuldade de se posicionar no mercado. E um amigo disse, Marlete, fala lá com o meu amigo, ele está um bocado frustrado. E eu puxei o jovem e eu perguntei o que é que ele precisava. E eu lembrei-me que você não pode direcionar em alguém sem saber o perfil comportamental desta pessoa, né? Para melhor orientar. Então, eu disse, que tal eu faço a formação de analista de perfil comportamental e coach, direcionar pessoas para as suas carreiras. E foi assim que eu, no período de isolamento social, fiz a minha formação em coach e analista de perfil comportamental e depois decidi que eu não ia ficar só por este jovem, ia me colocar em disposição para todo mundo. Isso também mais em função da situação de saúde que eu descobri que eu vivo há um ano, e que eu decidi que a vida é urgente, tá? O amanhã a gente não conhece e eu não posso viver só de salário, tá? Só de esperar o final do mês e a função pública e o gabinete que eu dirijo eu tenho muito estresse, eu vivo sob pressão. É muita pressão e eu disse que eu não quero acabar por aí. Então, foi assim que eu fui rezando a Deus, vi o método Manada, agora conheci os Givers e cá estou. Resumindo, esse é um pouco da história. Tem muita coisa aí, mas eu preferi, alguma coisa cortei, mas se for relevante eu explico, eu volto a falar. Ô Marlete, o Fábio, não sei se ele caiu, a internet dele. Fugiu! É muito problema,
é uma história muito longa. Ele fugiu, ele não aguentou o impacto da história. Tá retomando aí. Acho que aí voltou. O Fábio ficou traumatizado com essa história da Marlete, a internet dele caiu, ele sumiu e tudo mais. Acho que ele está com um probleminha de conexão. Vamos dar mais um tempinho aí e ele vai retornar. Mas que história, hein, Marlet? Todos nós temos uma história, né? Todos nós temos algo a compartilhar. A sua história por si só, ela já nos deixa assim muito feliz em fazer parte da sua vida. Isso é muito legal. Isso é muito... Vamos ver. Eu só contei 50%, tá? Só outra parte eu guardei, senão vocês não podem estar em choque. Aí. Não, mas você vai ter oportunidade. Faltou dizer que... Pode falar, pode continuar. Faltou dizer que eu estou divorciada há 3 anos, tá? Tenho 2 filhas, conforme eu disse, a Angiolela e a Wami. Já tive 2 casamentos. O primeiro casamento, um pouco também, por quê? Porque toda vez que eu percebo um pouco daquilo que aconteceu com a minha mãe, que as pessoas, o que acontece, não sei se aí no Brasil acontece muito, mas aqui os homens, no primeiro casamento não tanto, mas no segundo casamento eu estava com um manipulador. O que acontece? Quando notam que vocês têm potencialidades, os homens sentem-se intimidados, tá? Então, eles intimidavam-me para me colocar down. A Marlete que sorriu hoje, esse sorriso só surgiu há 1 ano, acredito, há 1 ano, entendam, tá? Eu só comecei a sorrir há 1 ano, porque eu descobri que eu tinha que sorrir. Então, porque as pessoas passavam-me que eu entro em que o pai eu emagreci depois de dar à luz, né? Eu tenho 1,63 m. Sou baixinha, magra, eu peso 52, 53, nunca fui gorda. E depois de ter um parto, que é normal, tá? Que eu voltei a ficar magra. E ele dizia que eu lhe dava nojo, só para vocês terem noção, tá? Que ele sentia nojo de mim e que existiam mulheres melhores para estar com ele. E aqui os homens gostam de fazer lavagem cerebral, tá? Na cabeça, para tu decaíres. Porque quando eu entrei para a função pública, nós já estávamos juntos. Dizer que em 2 anos de função pública, 2 anos, tá? Essa Marleta aqui, 2 anos de função pública, consegui. Eu sempre trabalhei muito. Eu sou assanhada um pouco também, né? Eu entrei em julho, fiquei grávida em agosto. Só 1 mês de trabalho, mas eu disse assim para mim, não é a gravidez que vai impedir de eu mostrar aquilo que eu sei fazer. Então, neste período, eu trabalhava bem, muito bem, e ele se chateava comigo. Estado, Marlete, por que no Estado tu vais se esforçar? Eu sabia que existia uma centralidade que tinha casas para dar aos funcionários e só quem se dedicava ia ter direito à casa, percebe? Então, eu dizia, eu vou trabalhar porque eu sei que lá uma daquelas casas é minha. E foi assim que eu recebo a minha casa no Quilamba. Eu recebo a minha casa no Quilamba em agosto e em outubro eu recebo o meu primeiro carro, um Hyundai i20. Então, eu sou assim, as coisas vêm por mérito, as pessoas viam o meu esforço, viam a minha dedicação, e quando fosse dar algum benefício, as pessoas lembravam-se que existe aquela menina, que é a Marlete, que trabalha, então deve ter assim alguma coisa. Então, recebi a minha casa, que está no Quilamba, tenho o carro, foi o primeiro carro que eu recebi. Depois, quando eu fui nomeada em 2015, eu recebo um outro carro, que é o Hyundai Tucson, que anda comigo, que é o carro que eu tenho já de chefia. Então, é um pouco por aí. E as pessoas que acabam por se aproximar a mim, como sou assim, com esse sorriso, assim, acabei a atrair para a minha vida algumas pessoas que não de certa forma, não ajudaram muito. Então, é por aí. Então, pronto, acho que agora vem as perguntas. Já falei demais. Bom, eu dei uma queda, mas eu voltei aqui.
né? Eu consegui Certo. acompanhar. O que eu observo, Marlet, que falta para você, para sua vida, pela sua história, pela história que você contou, o seu Ikigai, você ainda não se encontrou. E você está na busca, isso é importante. Você encontrou no Givers uma família, você vem se destacando no movimento Givers e você está se encontrando. Mas existem algumas lacunas ainda que precisam ser esclarecidas, fechadas. O fato de, e eu quero ouvir essa história de você, de como você foi tratada pelo seu pai no passado, te fez essa mulher guerreira. Você só é quem você é hoje por causa do seu pai. E eu queria saber se houve ressignificação, o que aconteceu com o seu pai, porque você conta a parte ruim, mas você não conclui o que houve depois do acidente, depois de pago a dívida, morreu ali. Pelo menos até o que eu tinha ouvido. Depois, o que houve? Eu fiz essa ressignificação com a doutora Carita, tive que passar um processo, eu tinha que perdoar, né? Perdão. Porque eu me sentia Segura. Vocês percebem que esse perdão ele ainda não existiu? Vocês conseguem sentir isso? Quando ela vai falar, ela respira fundo, ela... Ou seja, essa marra que você criou na sua mente e esse perdão, abre aspas, que você acredita que tenha feito e que não fez ainda, e é nítido isso, é porque você não percebeu que você é a mulher que é por causa dele. Eu já Por causa dos maus tratos que você teve. E ele não eu tenho consciência disso. Ele não fez isso porque ele é mau. Porque ele não foi instruído. Sim. Somos um pouco parecidos, tá? Parecidos no sentido de que a força dos filhos, dos 5 filhos que ele tem, dos 5, eu percebi isso sensivelmente há uns meses só, que eu sou muito parecida de correr atrás, de ir atrás das coisas, de fazer as coisas acontecerem. Eu sou parecida com ele, porque eu tenho 5 irmãos e dos meus 5 irmãos eu acabo por ser aquela que é o suporte da família, né? Quando está faltando alguma coisa, a primeira pessoa que liga. Você é o banco da família. Sim. Tem o BIC, BPC, tem o BPC, tem BFA. o Banco de Lambo, né? Tem o BFA e tem a Marlet Simão. Só para ter noção agora, eu corri um pouco porque a casa onde eles vivem estão há meses sem pagar a conta de luz, de água, né? E deu uma dívida assim, muito grande. A minha mãe já estava a chorar se não pagarem a água, então sobra para quem? Sobra para mim. E isso, se calhar, também deixa aqui explicar que isso às vezes me dá um pouco de... Eu não sei se a palavra certa é revolta, porque o meu pai, para além da minha mãe, ele tem um outro relacionamento. E o que é que ele faz? As contas do outro lado ele paga, mas a conta da minha mãe, dali da casa da minha mãe, ele não paga. Deixa eu só dar um adendo aqui Como pro pessoal os outros meus irmãos. que está na sala. Em Angola é muito comum o homem ter várias mulheres. Como o índice de vida difícil é muito grande, como a grande maioria das mulheres lá vive em estado de calamidade, de pobreza, de não ter comida. Então, para a mulher, ela não importa se o cara tem outra mulher. O importante é que ela também seja aceita e seja cuidada para que ela tenha o que comer. Então, tem uma figura representativa nos bairros em Angola chamado de Soba. E esse Soba, que é um líder da comunidade, ele chega a ter 15, 20 mulheres. E ele mora com todas elas. E é muito comum. Porque para a mulher, o mais importante é ela ter o que comer, ela ter alguém que banque ela. Então ela não está preocupada se ele tem outra. Então é muito comum em Angola. Inclusive, as sextas-feiras lá em Angola é tido como o dia do homem, que é o dia que o cara casado vai para a balada, para a noitada, e muitos deles voltam só na segunda-feira à noite, depois do trabalho. Eles passam o final de semana inteiro na gandaia, vão trabalhar e chegam na segunda noite. E está tudo certo. Algumas mulheres não aceitam,
outras aceitam. Hoje já tem mudado bastante a mentalidade das mulheres em Angola. Muitas delas já não querem, não aceitam isso. Mas lá, como o homem tem essa coisa de eu mando, eu posso e você cala a boca, isso existe muito fortemente lá, mas já vem sendo quebrado ao longo da jornada porque o mindset tem sido aberto. Palestras, eventos que têm acontecido em Angola, a internet que chegou lá, as pessoas têm tido consciência de que não é assim ou assado, que elas podem mudar e que elas podem fazer o novo. Mas é muito grande o número de mulheres hoje em Angola que sofrem com traição por conta do homem ele ter várias mulheres. Ele tem, sim, filho com 3, 4, 5 mulheres lá. Isso é algo corriqueiro, é algo comum. É o que eu disse, tem mudado, mas ainda assim precisa de fazer um trabalho. Por isso que um dos projetos em 2022 é estarmos lá com 80 treinadores para que a gente possa mudar a vida de muitas pessoas em Angola. Então, quando ela diz que o pai ajuda a outra família, mas não ajuda lá, é algo que não é na vida da Marlet, isso é algo que acontece na vida de muitos angolanos. E está tudo certo, é aprendizado e é grau evolutivo, é coisa mental. E só muda, obviamente, a partir de alguém. E ela já é a mudança na vida dela. Ela já é a transformação da família. Agora o que ela tem que fazer é ensiná-los a pescar e não dar o peixe. Porque quando ela apaga a luz, ela dá o peixe. Mas quando ela ir lá e falar assim, então você vai fazer tal coisa para mim. Então você vai lá na minha casa no Quilamba fazer tal coisa. E aí eu pago. Aí ela está ensinando eles que à medida que eles trabalham, eles têm aquele rendimento. Então o foco é ensiná-los a pescar. Continua, Marlet. Desculpa. Tá bem, não tem problema, Fábio. Tem uma questão que eu acho que pulei um pouco. Eu disse aqui que eu não tenho referência de casal, meu pai e a minha mãe, tá? É comum, não tenho referência deles como casal. E como eu nunca tive essa referência de casal, enquanto criança eu sempre observei. Já na fase adulta, eu já conversei com a minha mãe, eu já disse, mãe, você aqui não é tida nem achada, tá? Você está aqui numa casa, uma casa grande, que construíram para ti, só para ter noção, os filhos todos que a minha mãe teve, todos já foram para a sua vida. Eu estou na minha casa, a minha irmã mais velha está para a casa dela, tenho 2 irmãos que vivem em Benguela, os 2 são militares, um formou-se em Cuba, depois de vir de Cuba foi colocado em Benguela, e a mais nova está em Benguela. E a desculpa que a minha mãe tinha porque eu disse, a agressão não é só verbal, em Angola, a agressão também é física. O meu pai não era só não agredia só verbalmente, também fisicamente, muitas vezes a minha mãe. E eu perguntava à minha mãe, por que tu não sais dessa casa? Ela dizia, eu não tenho para onde ir, porque a família ficou no Ambo. Eu disse, mãe, eu vou te dar uma casa. Quando eu consegui a casa no Quilamba, na altura, eu só estava separada do meu primeiro casamento. Eu disse, mãe, tu já tens motivo para não estar depender desta pessoa, saia daí. Mas eu também hoje percebo, é a mentalidade, entende? A minha mentalidade não é a mentalidade da minha mãe. Ela não vai sair daquela casa para vir morar comigo, percebe? Porque ela ainda se importa com aquilo que as pessoas dizem. Então, a minha mãe, quando eu digo depender, ela não quer depender de ninguém. Ela cozinha até hoje, só para ter noção. O Fábio sabe quantas as mulheres de Angola são, sim, guerreiras. A minha mãe acorda todos os dias às 5 da manhã, ela faz a sopa. O que ela consegue apenas com o dinheiro que ela faz? Colocar comida na mesa todos os dias, só. Ela consegue para comer, pagar uma conta ou outra. E como ele tem 2 casas, então isso aqui é um assunto assim bem delicado, desculpa. Então o que ele faz? Como não trabalha, ele consegue com alguma coisa ou outra que ele consegue fazer, ele paga as despesas da outra casa, mas da outra casa, eu já disse à minha mãe, se tu vens morar comigo, eu não tenho que dividir despesa de 2 casas, temos apenas uma, mas a minha mãe não quer, então é aquela coisa de que Ela não trabalho quer, que ainda tem... Ela não quer e está tudo bem, está tudo certo, bem, está tudo certo. São É o que eu escolhas na percebo, vida. então... Observa, pessoal. Hoje já... Marlet. Observa. É muito comum em Uhum. Angola a mulher sofrer agressão física mais do que verbal. Homens batem mesmo. Na rua, você está andando na rua, o cara está sentando a marretada na mulher e ninguém pode fazer nada. É a vida deles e ninguém se intromete.
É algo comum, é algo comum, é algo comum. Porque é mindset, eles aprenderam assim. Para você ter noção, em Angola, o homem que não tem filhos, 18, 19, 20 anos, ele é tido como gay, como panina. Então ele vai correr atrás de fazer filhos para que ele não seja rotulado como homem afeminado. E aí ele, sem condições de cuidar de si mesmo, ele tem mais 3, 4 vidas que ele precisa cuidar. Então isso é algo comum na cultura de lá. Claro que ao longo da jornada é o que eu disse, isso está sendo mudado. Outras culturas, inclusive brasileiras, influenciam a cultura angolana. Só que o Brasil também não é o melhor de todos os mundos. Se fosse a influência boa, tudo bem, mas muitas das vezes essa influência é da novela. E novela não ensina nada. Por exemplo, ontem eu estava na casa da minha sogra e passou, eu não sei qual é a novela que está passando na Globo, mas passou o seguinte, o fulano vai trair o melhor amigo com a fulana. Ele vai ficar com a mulher. Não perca amanhã essa história de sucesso. E aí eu estava na sala, eu ouvi isso, eu parei, eu falei, mas foi isso que eu ouvi mesmo no comercial? Eu falei, vamos passar o comercial de novo, eu vou ficar aqui sentado, porque eu quero ouvir esse comercial novamente. E mais uma vez passou o comercial da novela, falando que o cara ia trair a mulher e que era uma história de sucesso. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei para minha sogra, estou indo embora. Não aguento ficar aqui. E aí, pedi para minha noiva me trazer. Ela tem carro, eu uso o carro dela. Muitas vezes você vê eu dirigindo em reuniões, eu estou com o carro dela, eu não tenho carro. E aí ela me trouxe para casa e eu fiquei aqui pensando. Eu falei, meu Deus, como que é a influência do segundo estômago, né? Que nós temos 2 estômagos, o estômago do qual nos alimentamos através da boca e o estômago mental através do que alimentamos do visual e do auditivo. Dizer que uma história de traição é uma história de sucesso, que é algo comum, e aí o marido vai lá e trai a esposa e para ela aquilo é comum, porque a novela ensina isso. Então em Angola, para a mãe da Marlet é algo comum apanhar. É algo comum ficar ali, é algo comum sofrer. O sofrimento já se tornou uma parte crucial da vida de muitos angolanos, não todos. Eu não vou generalizar. Exato. Fábio, o angolano, só um instante, vive muito de status, de aparência, vive muito de palco. Você vê um angolano vestido que você fala assim, pô, esse cara, ele deve ser milionário. Quando você vai na casa dele, quando você vai na realidade dele, ele não tem nem colchão para dormir, ele dorme no chão. Mas a maneira como ele se... E não estou generalizando, não estou dizendo todos. Mas o angolano ele se veste muito bem. E ele é orgulhoso. Você fala para ele, ele não aceita a coisa. Quando você vai para a casa dele, lá eu trabalhei na Macom, e eles reclamavam da comida. Eles reclamavam, eles deixavam comida na mesa. Eles deixam comida na mesa, alguns, deixa assim, para dizer que está farto. E lá na casa dele falta comida. Então, enquanto esse ego não for quebrado, ele vai continuar vivendo uma vida miserável por causa do orgulho, por causa do Nicodemos que existe dentro dele. É como eu disse, não são todos, não vamos generalizar. Isso não é uma coisa que faz parte da grande maioria. Porém, é preciso quebrar esse ciclo. Então, é muito por isso que nós precisamos, e quando eu falo que nós vamos fazer um trabalho forte, que eu vou levar um grupo de empresários, nós vamos trabalhar em Angola, as pessoas que não estiveram lá, elas falam, por que não faz no Brasil? Mas o Nordeste brasileiro... Aí eu falo, calma, vamos para Angola. Primeiro vamos até Angola para depois você me entender. Se você não entender a realidade de lá, não tem como você falar. Porque o cara que vive na favela do Brasil, ele tem ar-condicionado em casa, ele não paga energia. Em Angola não existe energia. O cara que mora na favela no Brasil, ele tem água tratada. Em Angola não tem água tratada. É em lugar nenhum, não existe saneamento básico. Então são 2 mundos totalmente opostos e 2 realidades diferentes. Eu só consigo entender e mentorar a Marlet, que é de Angola, e qualquer um que seja de Angola, porque eu vivi a realidade angolana, que é bem diferente da do Brasil, muito diferente. É sim. E é absurdo, aquilo é algo comum. A coisa do homem aí. Então, o Marlet, o que você precisa quebrar
essa visão negativa inconsciente, porque talvez você pode falar com palavras para mim que já perdoou, mas o teu corpo diz que não, no teu respiro profundo, com relação ao teu pai, e isso é o que vai te prejudicar nos próximos relacionamentos que você vier a ter. Então, para que você tenha um relacionamento saudável, número 1, a escolha desse pretendente. O que ele faz da vida? Ele é um homem, ele é um cavalheiro, ou ele é o cavalo disfarçado de cavaleiro? Então, essa é a primeira decisão que você vai tomar. Trazê-lo para perto de você e encará-lo como amigo. E quebrar aquilo que foi construído ao longo da tua jornada de que o homem é ruim e é carrasco. Eu sei que em Angola tem muito isso, mas também tem muitos homens bons. Homens bons existem. Faz sentido para você? Faz sentido, sim, faz sentido. Faz muito sentido. E você é guerreira, mas você precisa encontrar o seu Ikigai. Não é crochê, você não nasceu para fazer crochê. Já descobri que não. Já descobri que não. E tá tudo certo. E o Giver vai te ajudar muito. Você tem uma família muito grande aqui. Por isso é que os meus olhos brilham todos os dias, Fábio. Porque é uma busca. Você sabe quando a pessoa não é compreendida? Nós não somos pessoas comuns. Cada uma pessoa é como é, tá? E perceber isso, que nós não somos iguais. Para mim, eu não aceito, estavam tentando me comparar com os outros. E aceitar isso num país, eu sei que é o meu país, eu dizia que para mim não faz sentido. E você está sempre a debater, a dizer que não faz sentido, está sempre a discutir e tentar se impor. Eu não me imponho de forma arrogante, tá? E dizem que não, as mulheres quando tomam posição, quando têm um cargo, ficam arrogantes. Quem convive comigo sabe que eu não sou arrogante, mas a imposição não precisa ser pela arrogância, tá? Então, eu encontro às vezes muito por isso, porque não, tu não te vergas. Claro, é um momento que eu não tenho que me vergar mesmo, né? Posso ser parceira assim pequenininha, mas eu sou firme nas minhas ideias, então é um pouco... Mas quando você tem uma relação, é importante você entender que o outro também tem ideias. Não, sim, claro. Isso, a única coisa que é algo que é um trabalho que tenho que continuar a fazer. E eu vou depois falar com o Erivelto, Erivelto depois nós vamos falar, que é esta parte que eu comecei com a doutora Carita, depois deixei, que é um pouco de que toda vez, em função daquilo que aconteceu com a minha mãe, toda vez que eu noto que eu quero ir, que quando eu quero ir, tento compreender as pessoas que o caminho é esse. E converso. Eu não posso impor. Eu digo, nós conversamos e chegamos a um consenso, tá? E quando eu noto que me dizem, não, você ali não pode ir porque você é... E eu ouço aquelas palavras, não, você não vai conseguir, não, isso não é para ti, isso para mim. E quando eu já estudei, eu sou conforme. O conforme só vai falar quando tem certeza. Se eu tiver dúvida, eu não vou falar. Parte desse crescimento que eu tive um pouco, porque eu não tive sozinha, eu sempre tive pessoas ao meu lado. Mas desde o momento em que você deixa de acreditar em mim, ou acha que tens que me puxar para trás, eu prefiro continuar a trajetória sozinha. Então, é isso que eu devo trabalhar um pouco também. Acredito que é por aí. Todo ser humano tem um manual de funcionamento. Sim. Você consegue fazer a leitura das pessoas, só que você precisa perceber que as pessoas não vão conseguir fazer uma leitura sua, porque elas não têm o conhecimento que você tem. E a tua maior dificuldade é saber lidar com isso. As pessoas que lidam ao meu lado, próximo a mim, eu tenho uma regra, um manual que é uma regra. O Erivelton está próximo a mim, o Marcos está próximo a mim, o Fernando Saldanha está próximo a mim, são as pessoas mais próximas a mim. E eu sempre digo a eles, olha, eu sou como uma fogueira. Não é a fogueira quem determina e decide o quão próximo você vai estar, é você. Fogueira é fogueira, fogo é fogo. Muito próximo você se queima, muito distante você congela. Então, meça o grau de proximidade e veja o quanto calor você possa suportar. Porque eu sou uma pessoa áspera.
Só que não é proposital e não é contra a pessoa. É o manual de funcionamento do Fábio. O Décio, que está na sala, no evento perguntou se eu conhecia uma empresa, que o Marcos, inclusive, está trazendo relatórios dela para a gente, que chama-se Recomenda, que é um trabalho similar ao BNI. E ele perguntou, você conhece o Recomenda? Eu falei, conheço, o negócio deles é só negócio. Eles só trabalham com negócio, são muito diferentes do Givers. Mas falei o meu jeito, mas só negócio. Ele, calma, só foi um comentário. Porque a maneira como eu me posiciono de transparência parece arrogância e choca. Mas não é porque eu quero chocar alguém que eu sou contra alguém. Dominância. É a parte da dominância. É aquela coisa, se você faz a leitura do Fábio, você sabe que o Fábio é sim, sim, não, não. Dá, não dá, não dá, beleza. Muda o assunto. O Lintz não está aqui, mas de vez em quando o Lintz apanha de mim, porque ele começa a contar histórias, e como eu faço leituras de história, histórias funcionam com seres humanos e não funcionam com o Fábio. Não funcionam. História comigo não funciona. Não adianta contar historinha para mim. Aí às vezes ele fala assim, a gente está lá no assunto, aí o Lintz fala, e você sabe? Eu falo, não, não sei, não quero saber, Lintz. Aí ele, não, mas eu só quero te contar que o meu irmão... Eu não quero saber, não me conta. Histórias não funcionam com o Fábio. E aí eu passo para ele o manual, porque o ser humano gosta de contar histórias. E aí, às vezes, eu navego na história porque eu vejo que ela faz sentido para os demais, mas não para mim. E eu fiz isso dentro do método Manada. Ou, desculpa, dentro do evento de sábado, do segundo conference. O Alexandre estava contando uma história, eu estava com o projetor ligado, vendo o rosto das pessoas, eu falei, agora é hora de entrar. Elas estão conectadas. E eu entrei e fui no embalo da história dele, contei, até chorei. Então, as pessoas são movidas por histórias, mas por entender de storydoing, de storytelling, e de entender que na mente tudo são histórias. Tem um curso que eu vou fazer agora, aliás, foi adiado por conta da pandemia, vai ser só em fevereiro. Que é, inclusive, eu quero trazer muito do que eles fazem para dentro do Givers, que chama-se Fórum Landmark. Este Fórum Landmark, ele mudou a vida do Conrado Adolfo e ele mudou a vida do Érico Rocha. Quando o Érico Rocha lançou a fórmula de lançamento do Brasil, ele não tinha sucesso. Depois que ele fez o Fórum Landmark, ele explodiu. Pum! Porque lá eles ensinam você a entender de história. Tudo que você me contou da tua vida, está tudo anotado aqui, são histórias que você conta para si mesmo e para os outros. Mas isso não existe. Só foram experiências vividas, porque o passado não existe. Então, olha só, o seu pai nunca te deu atenção. O seu pai não pagou a sua faculdade. Isso te ensinou a ser independente de tal forma que hoje te impede de se relacionar com qualquer homem que seja financeiramente mais poderoso que você. Se você encontrar um homem que ganhe mais que você, você vai se afastar dele, porque você não aceita isso. E essa não aceitação é inconsciente. E se você não entender e mapear isso, vai ser difícil você se relacionar com um homem que ganhe mais ou que seja autoritário, porque você não aceita isso. Porque você não aceitou do teu pai. E é muito natural. Essa não aceitação, por exemplo, o caso da Andréia, que já passou aqui. Peço até desculpa por voltar no assunto, mas a Andréia não teve o lado materno. O pai foi pai e mãe. Só que pai não sabe ser mãe. E ela trouxe isso para ela e ela usa isso no marido. Ela faz a função do marido na relação dela. E eu falei isso para ela, se você não fizer a função da mulher, você vai matar teu relacionamento. Então a tua referência de pai hoje, ela é negativa. E a tua referência de mãe é sofredora. Enquanto você estiver nesta luta... Opa, caiu, voltou. Enquanto você estiver nesta luta, você vai amarrar todo homem que se aproxima próximo a você. Então não existe luta. O que tem que mudar é a história que você conta. Você disse que sorria há 1 ano. Tudo bem, você descobriu há 1 ano atrás que você pode sorrir. Mas se você tivesse descoberto isso aos 13, quando você encontrou a miopia e a doença, você estaria sorrindo desde os 13. Porque está aí acessível para o universo, é igual riqueza. Eu falei na palestra de dinheiro. O dinheiro está no universo, só que as pessoas não sabem acessá-lo. E no dia que elas descobrem isso, elas acessam e falam, nossa, é tão simples assim.
e passa a ser fácil. Mas o que impede isso? As histórias que nós contamos a nós mesmos. E as emoções que não são gerenciadas. E não adianta tentar gerir emoção, você não vai conseguir. Ser humano nenhum consegue gerir emoção. É como se você estivesse tentando pegar o mar com um balde. Imagina você pegar um balde de água, um balde na mão, por maior que ele seja, e tentar colocar o mar dentro dele. É você tentar gerir as emoções. É impossível gerir as emoções. Fábio, o que eu tenho que aprender então? Navegar nas emoções e não se afogar. É isso que todo ser humano precisa aprender. Existem muitas emoções dentro de você, principalmente frustradas, não só em você, mas na vida de vários angolanos. Por quê? É um país que saiu da guerra há 20 anos. É muito pouco tempo. É um país que viveu uma guerra civil durante muitos anos, viu muita morte. A bandeira de Angola já simboliza sangue e luta. O angolano se acostumou com luta. As zungueiras. O que é uma mamá? O que é uma zungueira? Para quem não sabe, gente, zungueira é a mulher que trabalha, que vai no mercado informal fazer venda, vender o que vier às mãos, pasta de dente, o que ela encontrar, ela vai vender para fazer dinheiro. O empreendedorismo existe no angolano na veia. Se existe um povo empreendedor nesse globo terrestre, são as mamás, são as zungueiras, são os angolanos. Está na veia de Angola o empreendedorismo, só que de maneira empírica. Se o angolano pegar técnica e colocar nisso, meu amigo, aí segura Angola. E é isso que nós vamos fazer. É isso que o Método Manada faz. É isso que eu tenho feito ao longo de 2 anos e meio em Angola. E é isso que nós vamos fazer agora com o Movimento Givers. O que eu fiz com o Givers foi buscar mais exércitos para o nosso reino, que é o Givers. E com esse exército nós vamos para Angola mudar essa realidade de muitos angolanos. Porque eu fiz essa leitura. E nós não estamos convertendo só exércitos brasileiros. Olha a Maria, Estados Unidos. Olha a Milagros, Peru. E olha os angolanos que estão aqui. Olha só, Euclides está aqui, Carla Neto está aqui. Quem mais é angolano que está aqui? Francisca está aqui. Então nós estamos com um exército não só de pessoas de fora, mas de próprios angolanos que estão mudando esse mapa mental. Que estão entendendo que existe um mundo além da história de guerra e de sofrimento que foi vivenciada. Né? Você está vendo vários pulos aqui. Olha aí o Décio, Erivelto, Marte. Quantos pula? Quantos pula você enxerga aqui, Francisca? Vários pulas, né? 10 pulas, olha aí. Só que esses pula, Marlet, são a tua família. Eu sei. Por isso é que eu, com tanta facilidade, entrei e me entreguei. Não é de coração. As pessoas percebem que é de coração, porque quando você está à procura, eu estava na busca. Vocês não têm noção como eu estava na busca, porque, claro, isso é um desconforto. Se eu cheguei até aqui, logo marquei, é um desconforto que vive dentro de mim aqui assim há algum tempo, e cada dia mais. E eu queria resolver esse desconforto. Dizer que aqui não é fácil resolver isso, tá? E eu, quando vi essa família, eu disse, é aqui agora. Minha família agora é esta. Eles é quem sabem, quando quiserem me chutar um pouco para fora, mas é aqui que eu me identifico, porque a questão é de mindset. Eu não sei se o Fábio lembra, eu mandei um áudio no Instagram depois de ver a reunião com Francisco. Eu disse assim, vir para Angola é vir mudar o mindset das pessoas. E acho que o Fábio sabe, tem noção do que eu estou a dizer. Então é mesmo isso. Respeita o teu limite. É você chegar e te identificar. E eu me identifiquei, estou aqui. Vamos ter que me aturar. Cada ser humano tem um tempo e você precisa respeitar o teu tempo. E principalmente o tempo das pessoas. O que você precisa é aprender a enxergar o tempo do outro. Principalmente da tua família ao seu redor. Tua mãe tem o tempo dela, teus irmãos têm o tempo deles e você tem o seu. Chegou para você à frente deles, mas você ainda está na jornada. O caminho se faz ao caminhar. Não se constrói um muro olhando para o todo. Se constrói um muro olhando tijolo a tijolo. E ao longo dos anos você olha para o muro e fala, nossa, olha o muro que eu construí. Mas você enxergou tijolo a tijolo.
Então, respeite o teu limite. Cada ser humano tem o seu próprio tempo. Para quem está aqui que não sabe o que é pula, pula é o branco. O branco é o pula em Angola. Tá? Existe um racismo muito grande em Angola, muito grande, por parte de quem é branco. Por quê? Ao longo da jornada, os portugueses exploraram Angola, escravizaram angolanos e ficou esse mindset de que pessoas de fora... Então, chegou um brasileiro lá, chegou, e muitos brasileiros também fizeram muita cagada em Angola. Muita porcaria, muita merda. Então, chegou um brasileiro lá, o estereótipo de Angola é o seguinte: mais um que vem nos extorquir, mais um que vem para nos roubar. Então, existe esse estereótipo lá. Não pense que você vai chegar em Angola, você vai ser bem recebido. Você vai ser bem recebido pela Marlet, pela Francisca, pela Carla, pelo Euclides. Mas a maioria dos angolanos, inclusive, vai ter... Existe, tá? A briga, inclusive, entre eles lá no aeroporto. Você chegou no aeroporto, aquele monte de brasileiro branquelo, e a Marlet vem receber com um abraço, ela é xingada pelo outro angolano. Ê, qual é? Como é? Vai receber esses pula, estão vindo nos roubar, levar o nosso ouro. Estão vindo levar o nosso diamante e você está abraçando eles. Eles discutem entre eles. Só que, na verdade, quem rouba, às vezes, muitas das vezes é quem vai lá sim, e muitas das vezes as próprias pessoas que estão ali na gestão do país é quem leva a miséria e rouba sem que o povo perceba e engana. Pão e circo. Né? Tem esses dois lados da moeda. Mas, por isso que eu aconselho, está em Angola, ande com um angolano, não ande sozinho. Você corre muito risco de andar sozinho em Angola. Por quê? Porque a cultura de Angola, ela está mudando agora. Saiu da guerra há 20 anos, é muito pouco tempo. 20 anos, gente, é muito pouco tempo. Angola é um país jovem, é o país que ainda vai crescer, ainda vai dar banho em... Nossa, Angola é o oceano azul. É um mar de oportunidades. Angola é um mar de oportunidades. Eu estou levando vocês para um mar de oportunidades. Aqueles que vão comigo em 2021 e aqueles que vão comigo em 2022. É um terreno fértil para o Givers ir lá e transformar muitas vidas. Então, diferentemente, né, Décio, do recomenda lá que é negócio, aqui não. Aqui é vidas. Quantas vidas eu transformei dentro do Givers? Quantas vidas eu vou poder transformar? E é isso que nós estamos fazendo. Erivelton, Maria Vilela, Fernando Saldanha, Larissa, com a história dela. E agora, Andréia, Marcos Gomes. E agora, Décio e Edson, que são os novos membros que chegaram. Vocês estão entendendo o que é o Givers. No Givers, a gente contabiliza quantas vidas nós tocamos e transformamos e ajudamos a mudar. E é isso que nós vamos fazer juntos. Porque não existe estrelismo aqui. Claro que cada um tem a sua estrela dentro do Givers, que brilha, mas não tem estrelismo. Ser uma estrela que brilha é diferente de estrelismo. Estrelismo é querer brilhar. Uma coisa é tua estrela brilhar naturalmente. Outra coisa é você querer brilhar para querer ser melhor do que o outro. E aqui ninguém é melhor do que ninguém. Talvez você pode ter uma condição financeira melhor do que o outro, mas isso não te faz melhor que ele. Pelo contrário, isso te faz estender a mão e querer ajudá-lo, para que ele chegue no patamar que você chegou. É isso que eu estou buscando fazer. Qual que é o próximo passo do Givers? Renda passiva. O Erivelton sabe disso. O que é renda passiva? Você transforma a vida das pessoas e ganha a semestralidade dela, os 15%. Décio e Edson entraram. Vão acompanhar o crescimento evolutivo da vida de vocês e da vida dos demais. E justo quem convidou vocês, que é o Marcos, ganhar 15% disso, enquanto vocês estiverem dentro do processo. E isso tem que ser aceito de coração. Poxa, ele me convidou, ele tem que ganhar sim. Quem foi? Foi o Marcos. Não sei se foi o Marcos, não lembro. Teve um que chegou e falou assim, falou para a pessoa, você entra, quando os 15% cair na minha conta na Hotmart, eu devolvo para você o dinheiro. Eu acho que o Marcos fez isso com alguém. Não sei se foi o Marcos. Eu não lembro se o Marcos, não sei se o Marcos está aí. E eu liguei na hora pro cara e falei, não faça isso. Não faça isso. Ele, mas por quê? Eu quero ajudá-lo. Falou, você não está ajudando. Você está prejudicando ele e você, porque existe um sistema. Você não pode ir contra o sistema. Qual é o grande erro nosso? Querer ir contra o sistema. Você tem que ir no sistema e mudando ele aos poucos. Se o sistema é errado, muda o que está errado e continua no fluxo. Mas querer mudar o sistema é loucura. O que você pode é corrigir as falhas do sistema. Você não pode pular do barco.
O que você tem que ver é onde estão os furos e tentar tapar os furos para que evite entrar água. Mas pular do barco você morre. O sistema existe e está aí. Não vamos mudar o mundo. Não estamos aqui para fazer isso. É aquela história que eu conto que Fernando Saldanha se apaixonou por ela. Um monte de estrelas no mar, do mar morrendo na praia, várias. Você não consegue ver areia, porque tem muita estrela morrendo lá. E o menininho jogando uma por uma. E aí o cara vem e fala, o quê? O que você está fazendo? Estou salvando as estrelas. Não, meu filho, isso aí... Você não está fazendo nada. Olha o tanto de estrela. Você está maluco? Aí ele pega uma estrela, olha para ela, joga no mar e fala, para essa eu fiz alguma coisa. Aí pega outra, para essa eu fiz alguma coisa. E ele vai para casa, ele fica pensando. Ele não dorme naquela noite, pensando naquilo. No outro dia ele está lá ajudando o menino. Ou seja, para essa eu fiz alguma coisa. Então, não acha que o Givers está aqui para mudar o mundo, porque não está. A gente não vai, nunca vamos conseguir fazer isso. Mas algumas estrelas que estão morrendo, nós vamos conseguir colocá-las de volta no seu lugar. Conseguimos fazer isso na vida da Marlet, através do Euclides, na vida de cada um. Por isso que o lema do Givers é porque juntos somos mais fortes. E nós somos uma força. E nós vamos para Angola. E nós vamos tocar na vida de muitos angolanos. E o mais importante de tudo é que não queremos mérito para isso. Eu já falei, todo mundo aqui sabe dentro do Givers. Eu não quero que fale que o Fábio é o dono. Eu detesto que falem isso. O Lindsay fala Sherman. Que Sherman aqui? Não tem Sherman aqui. O Sherman é cada um de nós, somos Shermans. Isso é Giver. O Giver não é do Fábio. O Giver é um movimento que Deus colocou na nossa vida, um propósito que Deus colocou na nossa vida para ajudar pessoas. E é isso que nós precisamos ter consciência e fazer. Então, Marlet, você está na tua jornada, respeite ela, respeite o teu tempo, respeite os teus limites e, principalmente, respeite os limites das pessoas ao seu redor. O seu pai não fez isso porque ele é mau, é porque ele aprendeu assim. Ele só está colocando em prática a coisa que ele aprendeu lá do passado. Teu pai vivenciou a guerra. Ele passou pela guerra, não passou? Foi militar. E foi militar. Como é que você quer um cara que foi militar, que viu gente morrendo ao redor dele, não dar um tapa na cara de uma mulher? Se o que ele viu foi morte. Quem conviveu não sei se alguém aqui conviveu em família militar, mas sabe do que eu estou falando. É regime, é rígido. E tá tudo certo. É duro. Mas eu agradeço. Eu tenho uma frase. Agradeço mesmo, do coração. Mallet. Eu tenho uma frase, Mallet, que é a seguinte. Se você não nasceu de família rica, a família rica vai nascer a partir de você. Claro. Se você não nasceu Claro. de família flexível, a flexibilidade das famílias vão nascer a partir de você. Mas para isso você tem que ser flexível. Principalmente quando os homens se aproximam de você. Porque se você for rígido igual ao teu pai, você não vai conseguir quebrar o fluxo. E você vai ser igualzinho a ele. E ele não teve culpa. Você é a grande mulher que é por conta do que ele vivenciou. Por conta de tudo que aconteceu. Mas que você traga flexibilidade para que não precise ser assim e tão rígido com os teus filhos e com os filhos dos seus filhos. Faz sentido para você? Continue na tua jornada dentro do Givers. Continue se dedicando, continue acreditando, continue fazendo. E histórias são só histórias. Tudo que você passou só foram histórias. Exatamente. Não é o que foi escrito na tua vida até o dia 31/8/2020. É o que você quer escrever a partir do dia 1º de setembro. É uma agenda. E a agenda ela é em branco. É você que vai escrever os próximos capítulos. Os capítulos que foram escritos quando você era jovem, você não tinha culpa. Mas os capítulos que são escritos a partir de agora, você não tem culpa, mas tem responsabilidade. E é isso que você precisa ter. Responsabilidade. Principalmente com a vida daqueles ao seu redor que talvez não tenham tantas. Talvez tua mãe não tenha, talvez o teu pai não teve. Mas a partir do momento que você toma consciência de que você pode ter, está em suas mãos. O menino chegou e disse,
Ó sábio, esse pássaro na minha mão, ele está vivo ou está morto? E ele estava ali a ponto de matar o pássaro. Se o sábio falar que está vivo, eu aperto e mato. Se o sábio falar que está morto, eu abro a mão e deixo ele sair. E aí, sábio? Está vivo ou está morto o pássaro? E aí o sábio só disse, a resposta está nas suas mãos. Então, Mallet, você ainda não encontrou seu Ikigai. Você ainda não sabe o que quer. Se eu pudesse dar uma dica, permanece no governo, porque o governo te dá poder, te dá peso e dá nome, não saia. Não saia. Mas use ele de base para você conquistar grandes coisas e transformar grandes vidas. Ser empreendedor estando dentro do governo te dá um peso. Ser empreendedora fora do governo, o teu peso é muito menor. Quando eu vendia televisores no Pão de Açúcar, no Carrefour, as pessoas vinham a rodo, compravam 10 televisores na minha mão. Eu vendi 15 televisores para um homem só. Se eu tentar fazer a mesma coisa ali na esquina agora, sem o Pão de Açúcar e sem o nome Carrefour, vão chamar a polícia para mim e vão me levar algemado. Provavelmente vão falar que eu estou cometendo um crime e que eu estou fazendo algo errado, porque não tem uma marca poderosa por trás. Então são 2 pesos e medidas diferentes. Eu perguntei na minha palestra, quanto que é 1 quilo de ferro algodão e 1 quilo de algodão? Ambos pesam a mesma coisa, o que diferencia é o volume. Talvez você tenha um ferro pequenininho numa balança e você tenha enorme, um volume gigantesco num saco grande de algodão para dar 1 quilo. Então o que muda é o volume. Então talvez o volume de trabalho seu é maior por cuidar do governo e empreender. Mas o peso do nome governo vai te fazer ir muito mais longe. E o melhor de tudo, com transparência, clareza e sem precisar subornar. Né? Aí vocês chamam de, como é que é o suborno? De pagar propina, não é propina a palavra. Corrupção? Não é corrupção, tem um nome aí que você precisa pagar. Gasosa? A gasosa? A gasosa, e sem gasosa. Você não precisa de gasosa. Sim, A única gasosa coisa no Brasil é que gasolina. Pessoal, só avisar os brasileiros. Em Angola não se fala refrigerante, tá, gente? Não tem a palavra refrigerante, é gasosa. Me vê uma gasosa? Qual? Coca-Cola. Pode falar, Marete. A única coisa que eu hoje faço e que nesta questão eu acho que não passei por Fábio é que o Estado tira-me qualidade de vida, tira-me muito tempo. O que acontece é que a forma, o que eu também estou a aprender, a forma como eu gosto de trabalhar, é você ter 15 pessoas a fazerem algo e você uma ter mais resultado que aquelas 15, percebe? Me faz entender, Fábio? Porque você está ali, eu não consigo, eu, Marlete, algo também que acho que eu tenho que mudar. Eu estar ali e não ter resultado. Então isso tirava muito do meu esforço, porque eu não contei um pouco aqui dos meus chefes, mas eu tive 4 chefes. Eu sou a única no ministério que tem 2 cargos e que tem os chefes. Quando o chefe entra, basta conhecer a Marlete não pode sair da equipa, porque se a Marlete sai, eles choram, o ministério vai, mas não é, entende? Porque infelizmente é algo que se calhar também eu tenho que mudar. Quando eu chego para fazer, eu faço. Então, isso às vezes dá um pouco de sobrecarga, essa sobrecarga que eu também quero reduzir, que é para olhar aquilo que é para minhas coisas. Então, esse período de pandemia deu isso. Por eu ser do grupo de risco, estar em casa, hoje o Ministério não exige tanto de mim. Hoje eu posso estar aqui, tem mais o Ministério não está exigindo. Tem essa flexibilidade que eu quero. Olha só, a pandemia veio para a tua vida para te dar flexibilidade para você conhecer o Givers e continuar transformando a vida das pessoas. E está tudo certo. E quando tiver que voltar, ao longo da jornada você já foi tão transformada que você vai saber como lidar lá dentro. Então tira a palavra não consigo para consigo. Tira a palavra não posso para posso. E quando você estiver lá dentro, você vai saber mapear e gerenciar, porque aquilo que eu te falei, tudo tem um tempo. Você vai conseguir ajudar quantos brasileiros? Que você sabe que a coisa mais difícil é conseguir um visto para Angola. É mais fácil ficar rico no Brasil do que conseguir um visto para Angola. E eu tenho como... conheço pessoas do trabalho, né? Que vão te ajudar. Fiz bons amigos. E você já imaginou o nome que você vai ter quando você levar 80 brasileiros para Angola que vão fazer um trabalho de graça?
Você já parou para pensar nisso? Já, eu quase, eu tenho noção. Eu penso muito rápido. A única diferença entre o Fábio e a Marleta é que o Fábio está aqui, a Marleta eu explode aqui as coisas muito rápidas, eu entendo muito rápido. Eu já percebi, eu sei a responsabilidade que hoje tenho, os pesos que tenho e o quanto isso vai alavancar aquilo que eu desenhei. E nada é por acaso, né? Nada é por acaso. É isso aí. Olha a pandemia aí para te dar mais flexibilidade. Ah, Então Deus mandou uma pandemia no mundo inteiro pensando em você. Não só a pandemia, tem aquela outra história, aquela outra questão de saúde, que tu não tens noção. Eu sou beneficiário, eu digo, eu estou mais de estar doente. Fábio, tu não tens noção. Ainda mais aquela questão de saúde, porque você é do grupo de risco e não pode trabalhar. Eu estou mais de estar doente. Nunca amei tanto estar doente. A Francisca sabe, a gente conversa. A Francisca foi minha coach. Ela entrou, eu quando entrei para o Givers não queria entrar sozinha, então ela entrou comigo. Não queria não, disse, vamos, puxei aqui a Francisca comigo. Então, ela conhece, somos amigas há 13 anos, então ela... Mas você tem que injetar gasosa aí na Francisca para ela se dedicar mais ao Givers. Nós temos que juntar... Ela só é observadora. O problema do observador é que o trem passa, para, abre, fecha e vai. Ela tem que ser mais executora, tem que estar mais junto igual você, fazer live. Eu nunca vi na internet live Fábio, Francisca Erivelton, Fábio. Francisca e Maria Vilela, Francisca e Larissa. Eu nunca vi. Então estou dando um cutucão aqui. Eu fiz uma live com a acordar. Francisca, você não tem noção. O angolano, análise de perfil comportamental, o angolano é estável, o angolano fala e não fala. Desculpa, não, nada contra, já. Nós somos estáveis, a estabilidade do angolano irrita-me. Desculpa. É influente. Não deveria irritar. É isso que eu estou te dizendo, é isso que eu precisa trabalhar. Não deveria irritar, tá tudo certo. Faz a leitura e entenda. Um país que saiu da guerra há 20 anos, como é que você quer que muda? É não verdade. É da noite pro dia, tem um projeto. Tem um processo. Irrita-me a maneira descontraída de dizer o processo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Minha palavra de ordem. Tá tudo certo. Minha nova palavra de ordem é... Tá tudo certo. É isso aí. Bati o carro. Tá tudo certo. Eu morava no Rio de Janeiro, lá onde o Décio mora. Décio tá no Rio, né, Décio? Estado do Rio, Niterói, cidade de Sorriso. Niterói. Eu tava ali no Rio de Janeiro, a mulher veio, pum, sapecou meu carro por trás. Eu tinha um Tigo, Cherry Tigo. Rebentou o carro. Ela estava no WhatsApp. Aí eu desci do carro, mulher desesperada, e o carioca xinga. Sua burra, idiota, no celular. Carioca é terrível. Carioca fala mesmo. Você acha que o angolano fala? O carioca aprendeu com o angolano. O carioca fala. O carioca intromete mesmo. Vai, e começou a xingar a mulher. E aí eu já tinha visto que tinha batido, não tinha o que fazer. Não tinha como xingar ela. Só perguntei se ela estava bem, se estava tudo certo. Moço, me perdoa, não sei o que. Ela começou a se xingar. Eu sou uma culpada, eu sou isso, eu sou... Calma, você não é nada disso. Aí o cara falou, cara, ela arrebentou teu carro e você tá tranquilo? Eu falei, porque se eu ficar nervoso, ele não volta. Eu não sou funileiro. Se eu xingar ela, não vai voltar. O acidente já aconteceu, então não tem o que eu fazer. Se eu me estressar, se eu xingar, se eu gritar, se eu brigar com ela, corre o risco dela ser filha de um policial ou ser uma policial e meter uma bala na minha cabeça, então não tem o que fazer. A única coisa que eu preciso fazer agora, eu falei pro cara, é saber se ela tem seguro para poder acionar e o seguro vir resolver. Eu olho possibilidades, eu enxergo possibilidades. Naquele momento eu parei e falei, tá, quais são minhas possibilidades aqui? Entender se a mulher tá nervosa e acalmá-la. Entender se ela tem seguro ou não, se não tiver, como será resolvido. Então, beleza, fase 1, ver se ela está nervosa ou não. Aí detectei que ela estava nervosa. E eu tinha que acalmá-la. E ela... Calma. Meu marido vai me matar, meu marido vai me matar, meu marido vai me matar. E aí eu criei um storytelling dentro disso, né? Que não existiu, mas eu pus na história. E ela foi buscar o documento, né? Calma, vamos ver o seguro. Ai, meu marido vai me matar, o carro é novo, ele vai acabar comigo, ele me deu esse carro, ele vai me matar, já era meu casamento. Calma. Pega o seguro. Quando ela vai pegar o papel do seguro para ver se está tudo certo, tem uma carta do marido lá. Amor, se houver um acidente, fica tranquilo. Eu amo você e não o carro.
Ok. Good. Deus te ama, Marlet. Muito bom. Eu tenho a plena certeza disso. E hoje Ele tá aconteceu no alguma controle coisa de assim. tudo. Sabe o que é que fizeram hoje? Cortaram a luz. O homem da Ende teve que cair, porque eu vivo numa casa de aluguel, o dono da casa não tem contrato. E eu de manhã eu fiquei assim, o meu vizinho do lado veio a correr, eu bem calma. Eu já acho que já estava a me exercitar para que eu disse, está tudo certo. Está bem. Cortaram a luz, agora fazer o quê? Eu disse, não, mas dona Maria disse, está tudo certo. Eu peguei as minhas coisas, fui pagar a conta da água da minha mãe e deixei eles aqui. Quando voltei, encontrei a luz em casa, disse, está tudo certo. O que eu vou fazer? Então, vou exercitar mais o está tudo certo e estou no lugar certo também. Está tudo certo e estou no lugar certo. Você ainda não se encontrou dentro do empreendedorismo. Sair do governo é dar um tiro na cabeça. É se suicidar, é suicídio. É suicídio, não saia. Não é o momento ainda, você vai saber quando for o momento. Você vai estar ganhando tão bem e tão elevada nas mídias, você já não vai ter tempo para atendê-los. Inclusive financeiro, tá? Que conta muito. A Larissa brincando lá com o sobrinho dela. Larissa tá em Brasília! Oi, gente, desculpa. O principinho mexeu aqui. Peraí. Então, faz sentido para você, Marlet? Continua no caminho, procura o Felipe Chigueiro. Felipe Chigueiro entende de Ikigai. Fala com o Felipe Chigueiro, tá? O Felipe desapareceu, mas eu vou encontrá-lo, tá? Manda um WhatsApp para Nós ele. aquele dia Desapareceu, falando. aparece. Tem givers que é assim mesmo. Às vezes está na correria, some, depois volta e tá tudo certo. E tá tudo certo. Essa semana teve, o Erivelto falou, né? Teve a... Como é o nome, Erivelto? Sumiu, tá voltando. A Mônica Feliciano. Mônica sumiu. Esqueceu da família aqui. Tem vezes que a família esquece da gente e some, depois volta e tá tudo certo. Tá tudo certo. Você vê, o Euclides desapareceu da minha vida, nunca mais falou comigo e tá tudo certo. Ele vem ali, ouve, tá na correria dele, tá tudo certo. Quando a gente entende que cada ser humano tem sua própria correria, a gente respeita, deixa voltar. E a hora que voltar, a gente vai estar aqui. Tem gente que sai e fala, o Fábio não fala comigo. E quando volta, fala assim, nossa, Fábio, eu saí porque você não falou. Ah, mas eu não sabia, você não me disse que eu tinha que falar com você. Se você me avisa, eu falo. Mas se você não falar, não tem como eu saber. E tá tudo certo, são 100 pessoas. Imagina, você dá atenção para 100. Se para um filho dentro de casa é difícil, imagina para 100 filhos. E tá tudo certo. Então eu não vou saber. Eu vou saber se falar para mim, mas se não falar para mim, eu não vou saber. Esses dias eu tava nervoso, não sei o que aconteceu. Aí eu falei besteira. Foi da Maria Vilela. Maria marcou com o Marcos e depois ela tinha uma reunião, não podia. E aí eu fiquei nervoso e falei besteira. Ainda bem que a Maria não ficou sabendo. Eu xinguei tudo. Aí no outro dia o Erivelto me ligou. Falou, Fábio, você viu que você falou besteira? Eu falei, não vi. Ele falou, você falou besteira. Eu falei, o que eu falei? Você falou isso aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Aí liguei pro Lintz, desesperado. Falei, Lintz, me desculpa por ontem. Ele falou, não, você não tem o que te desculpar porque eu vi que você estava falando coisa que não era você. Era o seu nervosismo falando por você. Eu falei, me perdoa. Aí liguei pro Marcos. Falei, Marcos, ontem eu falei tal coisa, né? Ele falou, Fábio, tá tudo certo. Eu falei, ainda bem, graças a Deus vocês aprenderam que tá tudo certo e entenderam que próximo da fogueira se queima. Porque eu me irritei. Porque assim, ele falou que marcou, mas depois não marcou. Pode, não pode? E você sabe que eu tenho um pavio curto para isso. Quer ver estourar meu pavio? É você falar uma coisa para mim fazer outra. Aí eu estressei. Eu comecei a xingar todo mundo. Eu liguei pro Lindsay e falei, eu não quero a Maria Vilela na minha vida, manda ela desaparecer. Ela tem aula, beleza. Some, Luiz, você e ela, some. Desaparece da minha vida. Seus irresponsáveis. Some, Marcos, some todo mundo. Não quero gente que não tem responsabilidade, não quero saber. Fiquei nervoso. Aí o Erivelto no outro dia veio e falou, Fábio, tá tudo bem? Eu falei, tá. Você viu o que você falou? Eu falei, o que eu falei? Chamou as pessoas de responsável. Eu falei, não chamei não, Erivelto. Chamou sim. Eu falei, Erivelto, eu não chamei. Falou, cara, eu queria ter gravado. Eu falei, eu não chamei. Ele falou, chamou, Fábio. Eu falei, então você tá falando que eu chamei, eu chamei. Aí liguei pro Lintz na hora. Eu falei, Lintz, me perdoa, pelo amor de Deus.
Eu falei que você era um irresponsável. Aí ele olhou e falou assim, Fábio, não foi você. Foi o seu lado nervoso. Fica tranquilo, tá tudo certo, eu te conheço. Falei, ainda bem que as pessoas me conhecem. Aí liguei pro Marcos, pedi desculpa para ele. Ele falou, Fábio, tá tudo certo. Aí eu fiquei aqui rezando. Rezei 10 Ave Maria, 50 Pai Nosso. Falei, meu Deus, Não me acredito. perdoa meu lado explosivo. Mas olha só que bacana. Isso é ser giver. É, sim. Se fosse outra pessoa que não me conhecesse, ia sair do Givers na hora. O Lindsay ia sair na hora. Eu chamei o cara de responsável. Sabe o que é isso? Um cara que dá a vida dele para o movimento. Uma conforme como eu já, os conformes levam muito. Eu sou perfeccionista. Hoje eu já aprendo a lidar melhor com isso. O perfeccionista não gosta de crítica. Não gosta. Ele faz tudo tão bem que E as críticas precisam ser aceitas. A Maria Vilela nem ficou sabendo e nem precisava. Eu só contei agora porque fazia parte do roteiro. Mas ela veio, deu tudo certo e no outro dia estava tudo certo. Aí, olha que interessante. Eu já tinha pedido desculpa, a Maria já tinha vindo, o evento já tinha acontecido. Aí, 2 dias depois, o Marcos veio comentar. Eu falei, Marcos, acabou, já foi, aconteceu. O que eu queria era lá, aconteceu, acabou, não tem mais conversa, não tem mais história. Não tem que se contar mais história, porque já foi. Eu contei agora porque faz parte aqui para a gente entender o conceito do outro. Porque fazia parte, mas já foi. O que tinha que acontecer, aconteceu. Que era estar lá e fazer o evento. E foi um sucesso. Ou não foi, Maria? Tá bombando lá nas redes sociais. O vídeo, cada dia crescendo mais. Que a Maria é famosa, né? Então, ela é que mais deu ibope até hoje, de todos que passaram. a Maria E a gente vai saiu para os Estados comigo. Unidos, combinamos até lá, de ir lá para os States. O Givers hoje tem uma sede é na Flórida, Maria? Temos uma sede na Flórida. Quando você for falar do Givers, o que é isso aí, Movimento Givers? Olha, é uma empresa mundial, tá? Com sede em vários lugares do mundo, inclusive na Flórida. Estou falando alguma besteira aqui, Maria? Tem eu aqui. Olha lá, ó. Olha a nossa Sherman da Flórida lá. E tá tudo certo. É porque eu não gosto desse negócio de Sherman, né? Criar, não sei, foi o Lindsay que criou isso. Sherman Erivelton. E nós temos a Sherman Marlet Simão. Sherman da tua vida. É, Sherman. sim, da minha vida. Da minha vida, sim. É isso aí. Só que não das dos outros. Então tenha paciência com os demais, tenha paciência com o governo. O governo angolano precisa evoluir muito, mas não é da noite para o dia. É trabalho formiguinha. Tem muita coisa que acontece no bastidor governamental que não te interessa e não queira saber. Tem muita sujeira. O problema é que não dá para esconder, porque o tapete está assim, ó. Normal o tapete ficar assim, né? O tapete está assim, ó. Colocaram tanta sujeira. Parece que tem um fantasma. Já viu o fantasminha? Que coloca aquele manto, não é o manto? Já viu? Ele coloca o lençol. Tem um fantasminha assim, o lençol de Angola e tá tudo certo. Tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá bom? Tá tudo certo. Fica no Faça teu a tua caminho. parte. Eu vou fazer a minha parte. É isso aí. Estrelinha por estrelinha. E conta com nós aqui, que estamos aqui para te ajudar nessas partes também. Do nosso lado aqui. Tem a Maria nos Estados Unidos. Tem o Erivelton lá Minha em Boston. Maria, minha. Eu tenho a minha Maria, tenho o meu Alexandre, tenho Tem a Andréia lá em Cancún, no México. tem tudo que tá aqui mesmo. Vai pro México Exato. futuramente. Andréia, Tem a Vivian, Andréia, sim. que ainda não entrou no Tem a Givers. Andréia. Por que a Vivian ainda não é Givers, Erivelton? O que está faltando? A Lari. Eu vou deixar a Vivian falar, né? O que ainda está faltando a Vivian entrar no Givers. Era minha vergonha na mentoria, cara. era minha mentoria. Depois dela ouvir, depois de ouvir aqui a minha mentoria, ela vai ganhar coragem. Ela vai cadastrar. Recebi o convite do Erivelton. Assisti sábado, foi a primeira vez. Hoje é a segunda vez que eu estou assistindo. E eu até mandei um áudio para ele agora, que, assim, me sinto meio chucra. Essa é a realidade.
algumas vezes, pelos vídeos do YouTube, passam umas mensagens assim, de trabalho pela internet. E às vezes eu falo com meu esposo, a gente podia procurar conhecer, né? Aí ele sempre, mas agora, não vou falar assim, de um mês para cá, não, de anos que a gente às vezes conversa, eu falo para ele, ele fala, não, isso é bobeira. Então, assim, né, dos meus pais, os pais do meu esposo, são pessoas que vivem assim, trabalhar para pagar contas. Essa é a nossa realidade. Eu sou funcionária pública, meu esposo também é funcionário público. E a gente vive exatamente dessa forma. Né? Pagamos aluguel, trabalhamos para pagar as contas. Então, para mim, está sendo muita novidade, informações novas. Né? A vida que a Mallet passou aí, até semelha bastante a minha, algumas coisas que ela falou. Vamos dizer assim, sofrimento com o pai. Né? Vi muita coisa dela em mim, nela. E pretendo, através do Erivelton, também conhecer melhor. Tenho um filho de 17 anos que estava aqui do meu lado. E que começou a trabalhar para ele em março, é funcionário da Sabesp. Né? Um menino de 15 anos também, que no momento só estuda. Então, assim, eu não tenho que eles vivam da mesma forma que eu vivi. Eu desejo no meu coração que eles tenham um crescimento, um entendimento que eu não tive, né? E que através da vida deles eu posso crescer também. Né? Esse é o Edson filho, que o marido também é Edson, pai. E eu falei para ele que ele é um menino muito inteligente, que eu desejo ver esse crescimento na vida dele e aprender com ele, junto com ele, né? Aprendermos juntos e ter esse crescimento juntos, né? É o meu desejo. Eu acho que essa vida que eu vivi, eu não desejo para eles. Se eles têm a oportunidade de crescer mais do que eu e meu esposo tivemos, eu desejo isso para eles. Chamei ele para assistir comigo hoje, porque eu falei, se eu não entender alguma coisa, ele me ajuda. Depois a gente conversa e eu quero aprender, sim, eu quero crescer. Eu vou entrar, eu vou aceitar o convite, sim, eu vou buscar esse crescimento. Vivian, Em nome de Jesus. parabéns pela decisão. Roberto Marinho tinha 64 anos quando ele fundou a Rede Globo. Sam Walter tinha 64 anos quando ele fundou o Walmart. O dono do KFC, uma das maiores franquias de restaurantes de frango do mundo, tinha 72. O Jorge Paulo Lemann, que é o dono hoje do Burger King, está com 84. Começou também depois dos 60. Eu costumo dizer, a vida empresarial, ela nasce aos 60. Amém. Eu tenho certeza que você não chegou nos 60 ainda, né? 45. Ah, então tem muita jornada ainda. Ih, tá jovem. Tá jovem. Não Ô, importa. Fábio, Oi. Ô, Fábio, e assim, rapidamente, para a gente não desprender muito tempo, eu vejo o quanto é importante essa transformação de nós, pais, para que nós possamos deixar um legado para os filhos, para viver uma filosofia diferente, né? É aí que está a nossa responsabilidade como pais de levar essa filosofia de conexões com pessoas de mentes avançadas. E você deixou muito bem, o passado dos nossos pais, tá tudo certo, são crenças que eles tinham, deixa isso com eles. Na visão sistêmica das constelações, a gente fala muito isso. Eles fizeram o melhor que eles puderam para que nós existíssemos e estivéssemos aqui como nós estamos. Então, foi por causa deles. Se o pai da Marlet fosse um outro ser, ela não estaria aqui falando para nós, contando a história. Então, nós temos que honrar os nossos pais. Isso é bíblico também, honrar. Mas o que é de dinâmicas doentias, crenças que eles tiveram, que eles aprenderam com os antepassados deles, vamos deixar com eles.
e nós continuamos pegando o que é saudável das gerações de origem nossa e vamos colocar para os nossos filhos para frente. Então, o Givers hoje, só concluindo, Fábio, o Givers hoje é uma fonte, eu chamo de plataforma de lançamento para nós, que somos adultos, e para os nossos filhos. O meu filho de 12 anos entra dentro da plataforma e já fez mais de vários cursos. Então, os filhos de vocês também vai ter essa oportunidade. E olha a conexão. Hoje, se eu for embora desse plano, os meus filhos vão conectar com quem? Com o Fábio Fox, com os seus filhos. Então, olha a conexão. É uma conexão para sempre. De aprendizagem e com pessoas de mentes avançadas. Isso é magnífico. Eu vou te falar, Vivian. Obrigado, Erivelton. Por que você precisa entrar no Givers? Até os 45 anos de idade, você aprendeu uma forma de trabalhar. Trabalhando para os outros e não conquistando nada. E a única forma de mudar isso é mudando o mindset. E a gente só muda o mindset, que é o nosso segundo estômago, através do que ouvimos e vemos. E aqui dentro você vai ouvir e ver pessoas que estão no processo de transformação. Tem muita gente que está como você aqui, que ainda não chegou lá, que ainda está na trajetória empreendedora, mudando o mindset. E você vai poder compartilhar com essas pessoas. Então o Givers é uma família que dentro dessa família você vai aprender a conviver. E você vai ver muita gente fazer besteira aqui dentro, como eu falei que fiz e faço. É como o porco-espinho, na era glacial. Tinha que estar juntinho um do outro para não morrer de frio. Só que o espinho incomodava, às vezes sangrava, às vezes ia profundo. Tinha que tomar cuidado ali. Mas se mantesse sozinho, morria congelado. Então, o mundo lá fora representa a era glacial. As pessoas estão morrendo sozinhas, isoladas. Só que não é o frio, é a depressão, é a falta de conhecimento, é o orgulho. E dentro do movimento Givers, você vai ver espinho, mas você vai estar quentinha, você vai conviver. Às vezes eu não me conecto, às vezes eu não posso não me conectar com a Maria Vilela, porque tem santo que não bate, mas eu me conecto com a Marlete. Às vezes eu não me conecto com a Marlete, porque tem santo que não bate, mas eu me conecto com a Carla. Às vezes eu não me conecto com a Carla, porque tem santo que não bate, mas eu me conecto com o Edson. Às vezes o Edson não se conecta com o Erivelton, mas se conecta com a Francisca. Às vezes a Francisca não se conecta com o Edson, mas se conecta com o Marcos. Às vezes a Maria se conecta com todo mundo, porque ela tem esse jeito de amar a todos. Mas nem todos são obrigados a se conectar com ela. Às vezes a Nancy não se conecta com ninguém porque ela é tímida. E tá tudo certo. Cada um tem seu momento aqui dentro, cada um tem seu jeito. E o que prevalece? O respeito. E principalmente o amor ao próximo. Existem algumas leis bíblicas. Eu não sou evangélico, eu não sou religioso e eu detesto religião. Eu detesto religião. Não gosto. Mas existem algumas práticas bíblicas que fazem sentido na nossa vida e são colocadas aqui dentro. A número 1 do Givers é transformar-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Então, se a mente não renovar, você não se transforma. Aqui dentro você vai ter isso. Primeiro passo, transformar a tua mente. Movimento Givers. Passo número 2. Se você não transformar a mente, você não ama o outro. Você precisa ter a mente transformada para amar o outro. E aí vem a segunda regra. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fábio, mas essa não é a regra número 1 e 2? Não, essa é a regra 2 e 3 do Givers. Pode ser número 1 e 2 na Bíblia, mas aqui é 2 e 3. A número 1 é transformar a mente. Porque se você não transformar a tua mente, não tem como você amar a Deus. E nem como amar o outro. Então, regra número 1, transforme a tua mente. Regra número 2, ame Deus acima de tudo. Regra número 3, ame ao próximo como a ti mesmo. É a regra do Givers. E regra número 4, que não está na Bíblia, respeite o próximo para permanecer dentro do Givers. Respeite a religião do outro. Respeite a crença do outro. Respeite os traumas do outro. Respeite o comportamento do outro. Um é mais agressivo, o outro não. Faça a leitura do outro. Isso é ser um giver. É entender que o Fábio é chato, que o Fábio fala na cara mesmo, na latada.
e que o Fábio está cheio de defeito e erra também, vai errar muito. Porque se tentar buscar perfeição em mim, não fica no Givers. Porque comigo é pedra, porrada e bomba. E eu falo, olha, esse é o manual do Fábio, aprenda a ler. Não adianta querer chegar perto do Fábio e ter carinho, não adianta. Eu estou me polindo, mas não é da noite para o dia. Estou passando um psicólogo para isso. Não porque eu estou doente, porque ela está ajudando a me desenvolver as minhas emoções, que são reprimidas. Lá na minha infância, de quando eu passei pelas religiões e pelo marketing multinível, que tomei porrada pra caramba. Mas é isso que me fez estar aqui, dentro do movimento Givers. Então, mais importante, Marlet e Vivian. Eu nem sei por que a Vivian entrou nesse bate-papo, porque era para Marlet, mas entrou porque tinha que ouvir isso também. O mais importante é, esteja no barco. Se você não sabe nadar, tudo bem, o barco está afundando, está cheio de buraco. Cara, encontra um buraco e tapa o seu. Olha para o outro e fala, ó, tem outro ali, tapa lá também. É assim que a gente é giver. É ajudando nos defeitos do outro. E não apontando os defeitos. Isso a gente jamais vai aceitar dentro do Givers. Apontar erros é muito fácil, qualquer idiota faz. Agora, ajudar a reconhecer os erros e mudar, é isso que é ser um Giver. Isso o Erivelto faz muito comigo. Por que o Erivelto, você vê ele em todas? Porque ele é o cara que está aqui para corrigir os erros e falar, Fábio, isso você deveria, isso você não deveria. E aí eu analiso e falo, isso faz sentido, isso não faz. Aquilo que faz sentido eu ponho em prática, aquilo que não faz sentido eu descarto. A gente está aqui dentro do movimento para ajudar um outro, não para criticar. Se eu vejo um membro falando mal do outro, meu caro, eu vou na lata dele, na alma. Eu pergunto, o que você fez para ajudá-lo? E o que você fez para ajudá-lo? Isso é ser um giver. Não é condenar, criticar. É ajudar. Ah, o Fábio, você viu o que ele fez? Você falou para ele? Você tem o número dele. O membro entra, a primeira coisa que eu faço é mandar mensagem. Ontem eu falei com o Edson, ó, assiste este vídeo, faz isso. Aí o Edson falou, tá, desculpa, qual é seu nome? Pode me chamar de Fábio. Esse é meu número pessoal. Fábio Fox. Nossa, Fábio, gratidão falar com você. Não, fica tranquilo, você pode falar comigo quando você quiser, você é giver. Então, uma vez membro giver, você tem acesso a mim, fala comigo. Conversa comigo, eu tô aqui. Se eu não puder atender, eu vou falar não posso. Se eu puder, eu vou falar posso. Cada um de nós aqui, ó. Isso é ser um giver. É ajudar a trabalhar os defeitos para que você vá para o próximo nível. Eu estou cheio de falhas, mas se não me corrigi-las, eu não consigo alcançar o próximo nível. E se falar para o outro, você vai estar proliferando fofoca. Tem que falar para mim, para que eu possa entender e falar, caramba, é verdade, faz sentido. Aí eu vou para o próximo nível, corrigindo os erros. O barco só vai chegar no final quando cada um vê o tamanho do buraco, o tamanho da sua mão e tentar tapar. Para finalizar, tinha um passarinho que ele estava lá com a patinha para o céu. Aí o gato vinha para comer e falou, esse passarinho deve estar meio doido, eu não vou comer ele não. Ele perguntou, o que você está fazendo? Eu fiquei sabendo que o céu vai cair. E você está com a patinha para o alto? Sim, porque o céu vai cair. Aí o gato foi lá, contou para o elefante, contou para o leão. Daqui a pouquinho o zoológico inteiro estava lá vendo o passarinho, todo mundo rindo. Aí o macaco quis tirar a graça, deixa eu ir lá. Ô, passarinho, então quer dizer que o céu vai cair? Sim. Mas você acha que você vai segurar o céu? Olha, eu tenho certeza que não. Ah, então sai daí. Falou, não, só estou fazendo a minha parte. Ou seja, se todo mundo pôr a mão para o céu, a gente consegue segurar. Então, gente, vamos colocar a mão para o céu e agradecer o quinto pilar das nossas vidas dentro do Givers, que é a gratidão, do qual o professor Hugo é o nosso responsável, embaixador, e a Marília Vilela também. São os embaixadores da gratidão. Então, agradeço a Deus por cada um de vocês que estão aqui. Agradeço a presença, agradeço a paciência, agradeço o carinho, agradeço a confiança. Eu que sou grata. Peço que cada um de vocês compartilhe os pilares e faça com que os pilares vivam na vida de vocês. Eu quero finalizar essa mentoria de hoje agradecendo você, Marlet, por compartilhar a sua história com a gente. Você é uma guerreira de muita coragem em compartilhar muitas coisas que aconteceram e só se faz isso quem realmente é um giver. Tem giver que está há 4 meses com a gente e não tem coragem de ir lá, porque não quer compartilhar a vida. E está tudo certo. Então vou passar a palavra para Maria Vilela, que é responsável da gratidão,
para finalizar a mentoria de hoje. A minha Maria. Obrigado, gente. Gratidão a todos pela presença. Privilégio. Marlete, gratidão por, de novo, você abrir seu livro, não é? Que não é fácil. Gratidão por cada um estar aqui, ouvindo a história da Marlete, né? Que ouvir simplesmente não é fácil. E gratidão pela oportunidade, Marlete, de eu ter te conhecido e da gente poder ter se linkado, não é? Os nossos valores se encontrado, não é? De ser humano. Então, só agradecer. Né? Gratidão. Até a próxima. Gratidão. Erivelton, não vai falar nada, Erivelton. Hoje foi completo, né, a sua história. Eu estou aqui muito feliz porque quando você começa a observar pessoas que... Eu sempre falo dentro do Givers que a gente só convida para esse movimento fantástico pessoas que a gente gosta. Só convido pessoas que eu gosto, pessoas que eu gostaria que tivesse comigo nesse barco. Então, quando eu convido a Ana lá em Mortugaba, Bahia, minha cidade natal, ela está aí conosco. A Vívia, que é do meu grupo de estudo bíblico, entendeu? Nós estamos ali. Quando eu chamo a Nívia, que é uma pessoa que é prima da minha esposa, mas está ali dentro da família nossa. Então, assim, são pessoas que eu quero próximo de mim, próximo da minha família. O Edson está aqui conosco também, foi um convidado nosso. Euclides Filomeno, eu não conheço ninguém fora do Brasil. Conheci a Marlet, conheci o Euclides. Então, assim, fala para mim qual é o movimento, qual é o projeto que conecta tantas pessoas que querem evoluir. É esse movimento. E aí, quando eu falo dos filhos, é algo que eu não tive a oportunidade. Eu fui ter uma oportunidade de alguém falar assim, olha, você precisa evoluir. Eu tive isso com 42 anos, 43 anos. Já pensou se os nossos filhos com 15 anos, com 12 anos, já tiver isso desde... Imagina trazer essa geração para dentro desse movimento. Agora, o Fábio falou muito bem. Grandes milionários, grandes pessoas que prosperaram, eles começaram depois dos 45, dos 50, dos 60 anos. Por que eu vou falar que a minha vida parou? Parou por quê? O que parou? E o mais interessante é que aquelas pessoas falam assim, eu estou com dificuldade no relacionamento, nós temos profissionais que ajudam. Eu não conheço, não sei como administrar as minhas finanças pessoais. Temos profissionais aqui dentro, temos cursos lá dentro da plataforma. Então, é uma plataforma que você tem um monte de cursos, mais de 60 cursos, onde nós temos as possibilidades de aprender. Então, imagina todo mundo aprendendo isso junto e os nossos filhos vindo junto. E aí o Edson fala assim, olha, eu tenho uma dificuldade em tal ponto da minha área, nenhuma das 12 áreas. Eu vou falar assim, Edson, procura a Maria Vilela, procura a Marlete. A Marlete tem ferramentas de autoconhecimento. Ô, Ana, procura a Marlete. Então, assim, é ligar as pessoas uma na outra. E isso é muito interessante. Você entendeu? Então, olha para você ver. Eu só fui conhecer o Fábio Fox por intermédio de um amigo meu, do amigo do amigo. Então, assim, é assim que funciona. É assim que funciona. É isso, gente. Marlete, parabéns pela sua história. E eu volto a falar. Marlete, você tem estadia na minha... Estou falando aqui gravando, hein? Marlete, você tem estadia na minha casa, juntamente com a minha família, quando você vier para São Paulo. Maria Vilela, você também, é a mesma coisa. Entendeu? Euclides, Carla, gente, estamos aqui de braços abertos para receber vocês no Brasil. Gratidão a todos. Pessoal, hoje à noite, às 19h30, temos mentoria com Marcos Gomes, que está aqui na sala. Ele que é o responsável pelo Conference Day Online, vai estar conosco hoje à noite. Pode falar, Edson. Opa, bom dia, Fábio, bom dia a todos, bom dia, Erivelton. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero manifestar a minha emoção, a minha experiência de fazer parte desse grupo do Givers. Eu ouvi falar, conheci o Fábio Fox, como estou vendo aqui agora, no Empresários Solidários, evento que você participou. E lá você falou sobre o Givers e eu não tinha a menor noção do que significava isso.
eu sabia a tradução da palavra, que eram doadores, que era algo que deveria ser bom. Mas depois que o Marco me aprofundou no conhecimento, eu tive o prazer de participar do Conference Day e eu fiquei impactado com tudo que eu vi, com tudo que eu vi, e principalmente com a pessoa, com o ser humano que é o Fábio Fox. Vou te confessar uma coisa, Fábio, aqui em público. Quando eu tive o primeiro contato, a primeira experiência com você lá no Empresários, eu achei uma pessoa arrogante, estrelista. O cara sabe, ele sabe que é bom, então todo mundo tem que circundar ao redor dele. E tive uma impressão negativa, confesso para você. E depois de hoje, agora, ontem não, foi sábado, da emoção que você teve colocando um pouco da sua vida, eu vi o ser humano, né, o ser de luz que existe dentro de você, de todos nós. Mas, enfim, você hoje colocou uma coisa muito boa, que é, cada um tem o seu manual, a gente tem que ler o manual de instrução. Você é essa pessoa. Eu te aceito do jeito que você é. Eu me aceito do jeito que eu sou. Eu aceito a todos do jeito que são. Enquanto a gente não tem esse entendimento, fica difícil a gente se relacionar. Por que nós todos estamos convivendo aqui juntos? Porque se fosse para viver separado, o Criador ele daria um planetinha para cada um. Existem bilhões de planetas vazios, então ele daria um planetinha para cada um. Igual o Pequeno Príncipe. Toma aqui o seu planeta. Toma conta do seu planeta. Mas, como ninguém iria evoluir dessa forma, tem que ser igual os porcos espinhos, convivendo ali, espinhando um ao outro para crescer. Por isso que a sabedoria divina nos colocou juntos, para que a gente possa crescer, para que possa evoluir e compartilhar esse crescimento. E o movimento Givers, para mim, eu não tenho a sombra de dúvida que é para isso, para que a gente ajude o povo de Angola, do Zimbábue, da África do Sul, ou de qualquer outra nação, da Suíça, da Suécia, porque tem gente precisando de ajuda lá também. Não é só na África que precisa de ajuda. E você, com essa mente iluminada, você conseguiu criar e unir, conectar todas essas pessoas. E eu só tenho a agradecer, né? Hoje, graças a Deus, desfiz toda a ideia errada que eu fiz de você, né? E estou junto com você, com a Marlete, com a Ana, com a Nancy, com a Vivian, com todo mundo. Maravilha, gratidão eterna por conta disso. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Vou aproveitar e vou puxar a orelha da Carla e da Francisca. Carla e Francisca, vão lá e se inscrevam na mentoria. Vocês precisam passar pela mentoria. Vocês já estão há algum tempo no Givers e estão muito tímidas. Eu preciso que vocês aflorem. Existem muito beija-flor em Angola precisando da fava de vocês para transformarem as vidas. Então, Carla Neto e Francisca Raquel, terminou a mentoria, corre lá e já agenda a mentoria de vocês. A Nívia também, Fábio, já é membro, né? Já vamos agendar a mentoria dela. Parabéns, Nívia. Seja bem-vinda. Que bacana. Já vai lá. Pessoal, eu estou criando os videozinhos de passo a passo do Givers, tá, Edson? Próximo passo é você entrar no Performance. Vai lá no Performance, já responde lá os questionários dos performance, dos assessments, porque conforme você vai respondendo, vai abrindo mais. São 60. Tem 4 disponíveis, responder os 4, abre mais um. E aí vai respondendo, vai abrindo até 60 ao longo da jornada dos 6 meses. E eu não quero você... Obrigado, Francisca. Tá escrito há mais de 2 semanas. Eu não quero você, Edson, estático no Givers. O Givers não tem dono. O Givers não é do Fábio. O Givers, ele é essa constelação, é o cosmo, onde cada um uma estrela que brilha. Não tem estrelismo. Mas cada um de nós somos uma estrela dentro desse movimento. Então, ideias são aceitas, ideias são bem-vindas, trabalhos dignos que transformem a vida humana. E nós temos um projeto, depois bate um papo com o Erivelto, fala com ele, que é levar pessoas para Angola. Nós vamos levar membros Givers para Angola em maio de 2021, um grupo menor de até 12 pessoas e 80 pessoas em 2022. A Marlete está responsável por isso. Tá? Depois fala com a Marlete. Fala com o Erivelto. Oi, Lari. Oi, eu queria dar um oizinho para Marlete, Você sabe que eu sou um pouco esquecida, né? Você sabe Marlete. Marlete. Fantástica a mentoria, fantástica a sua história e eu queria
o seu zap para a gente bater um papo, porque a nossa história ela é completamente diferente. Mas a nossa forma de viver, de agir, eu vi muito parecida. Então, eu acho que é muito legal a gente bater papo para uma melhorar a outra e a gente conseguir melhorar muitos, entendeu? Então, eu adorei, amo bater papo com vários do Givers. Estou um pouco ausente, porque vocês ouviram aqui um bebezinho batendo papo e amando ouvir vocês. Estou ocupada de forma maravilhosa, mas eu acho que a gente tem muitas coisas para fazermos juntas, viu? Grande beijo para todos. E quando Vou botar baterem aqui um pra dormir, papo, viu, gente? já agendem para fazer uma live vocês duas, viu? Quero Marlet Simão e Larissa Gargur fazendo live no YouTube lá, por favor. Obrigado, gente. Gratidão a todos. Hoje às 19 estaremos com o Marcos, que está na Sala Gomes, para a segunda mentoria de segunda-feira. Amanhã tem o evento do Arthur Dias, que é o Beer Business Hour, às 19. Na quarta-feira mudou agora, tá, Marlet? Atenção, pessoal, não é mais na quinta reunião de negócios. Mudamos os pilares. Negócios na quarta e ajuda humanitária na quinta. O responsável pela manhã já é o Erivelton, vai fazer a reunião 7 horas da manhã, horário do Brasil, 7h30 da manhã, horário do Brasil. E na quinta, o Erivelton faz às 9 a apresentação do Business Plan, que é o plano de negócios do Movimento Givers. E guardem, a Ana e Vivian fala com o Erivelton depois. Vai ser um prazer ter vocês dentro do nosso movimento, dentro da nossa família. E não sejam estáticas. Vem, participa, pergunta. Nós estamos aqui para nos ajudarmos uns aos outros. Somos uma família. E eu não quero, Edson Carlos Miranda, você aqui sugando conteúdo. Eu quero você aqui ajudando, contribuindo, partilhando, trabalhando, porque você tem muito a agregar para a vida de muitas pessoas dentro desse movimento. Queremos você Agora eu sou ativo giver. aqui dentro. É isso aí. Seja bem-vindo à família. Gratidão a todos vocês. Erivelton, Vivian, Francisca, Marlet, Edson, Ana, Carla, Neto, Nancy, Marcos, Larissa e Nívia. Boa semana a todos vocês. Nos falamos ao longo dessa jornada. Deus abençoe, uma semana próspera, rica e abençoada. Que Papai do Céu possa iluminar a mente de todos vocês, para que vocês possam ser a luz do mundo e o sal da terra nesse mundo, para ajudar mais e mais pessoas cada vez mais. Obrigado, gente. Gratidão e até nosso próximo encontro.